Dia, pessoal. A gente vai começar aqui pela atividade da aula passada, certo? Que era que tinha uma explicação aqui, como vocês podem ver, e tinha uma atividadezinha. Então aqui, ó, tá bem explicado isso aqui. Nós temos aqui a voz passiva, certo? Ela é formada pelo verbo to be flexionado. O que é que isso significa? Que a gente vai ter que mudar ele não vai ficar só to be direto. Mais o particípio passado. O particípio passado está aqui a explicação como é que funciona. Que é o do verbo principal, que indica a ação. Ou seja, o verbo to be ele é um verbo de ligação, né? Ele não indica uma ação. O que a gente vai colocar no particípio passado é o que indica a ação. Então, dê uma olhada aqui como o verbo to be fica. No presente, ele fica am, is ou are, né? No passado, ó, como vocês podem ver aqui, ele fica were ou was. Be no futuro e nos modais, certo? Então, will be, can be, should be. Been para os tempos perfeitos e been para os tempos contínuos, que é o que tem ing. E o verbo no particípio passado, ele vai receber o de, quando terminar em é de, ou quando terminar em y precedido de consoante, ied, ó, tira o y e acrescenta ied, certo? Se for irregular, a gente vai olhar a terceira coluna, que eu sempre falo para vocês. Ó. Isso é o particípio. Então vamos dar uma olhada aqui num exemplo para a gente ir para a atividade. Então nós temos aqui, ó, presente simples, write ou writes, com S no final. Porque quando for recheate, tem que usar o S no verbo. Veja que o verbo to be vai ficar am, is e are. Mais o verbo write na terceira coluna da tabela. Ele não recebe ed, o verbo write, que é escrever. Ok? Então aí tem todos os exemplos como é que fica em cada tempo verbal. Então o segredo desse conteúdo é você identificar em que tempo verbal está a frase. Ou seja, você vai olhar se tem isso aqui na frase, ó. Qual desses tem para saber o tempo. Depois que você descobre o tempo, você vem para cá para escolher como é que o verbo to be fica. Esse verbo final aqui, ele vai mudar, porque vai depender do verbo da frase. Certo? Então aqui diz o agente da passiva. Quando o sujeito da frase na voz ativa é generalizado, como por exemplo somebody, anybody, nobody ou people, que é alguém, ninguém, pessoas, a gente não sabe o que não é necessário mencioná-lo na voz passiva. Então a gente diz somebody cooks the meal. Então alguém cozinha a refeição. Então a gente não vai precisar colocar aquele by, mas o somebody no final, para dizer quem foi que cozinhou essa refeição. A gente para a frase aqui. People believe in ghosts. Pessoas acreditam em fantasmas. Então aqui, ó, a gente vai dizer, ó, fantasmas passa a ser o sujeito, né? Eram, né? Aí aqui seria alguma coisa como acreditado pelas pessoas, ó. Não precisa usar, ok? Quando há um objeto direto e um objeto indireto em uma frase na voz ativa, ao passá-la para a voz passiva, o objeto direto transforma-se em sujeito da frase. Então, nobody told me the truth. Ninguém me disse a verdade. Então, nós temos um objeto indireto e um objeto direto, ok? Então, tem duas formas de se fazer isso aqui. People would send her an email. Então, objeto direto, objeto indireto. Então, vamos direto para a atividade agora. Vamos ver como é que fica. Nós temos aqui, ó, British people play cricket, que é um esporte, né? Então, nós vamos pegar ó, o final. Aqui o verbo tá grifado já tá mais fácil. Tá aqui o verbo. Nós vamos pegar isso aqui, ó, para ser o sujeito, né? O objeto vira sujeito da passiva. Então, nós vamos colocar aqui, ó, cricket.
Aí esse verbo play está no presente, então nós vamos colocar o verbo to be aqui no presente. Então, cricket é singular, o verbo to be vai ser is, né? Am, is ou are, aqui no caso vai ser is. Depois nós vamos pegar o verbo que indica a ação, que é o play. Ele é o verbo, ele indica jogar. Então, a gente vai colocar ele no particípio passado para ficar jogado. Então vai ficar played, é isso, é D no final, porque termina em Y, mas antes vem uma vogal. Aí você vai colocar quem é que joga, né? Nesse caso aqui, você vai colocar o by British people. Aqui não é o caso de omitir, porque não é só people. Tá especificando que é os British, os britânicos. Então, cricket é jogado pelos britânicos. They can complete the task. Eles podem completar a tarefa. Isso aqui é um modal, pessoal, o can, né? Então é aquele caso que vai usar o be. Vamos ver como é que fica, ó. The task, a tarefa, the task. Aí a gente vai colocar ele, o can, normal, e depois dele a gente vai colocar o be. Então, ó, era can, agora é can be. Aí depois a gente vai pegar esse complete, e vai usar a regra do ED, que ele é um verbo regular. Então usa só o D. Aí by. E esse they aqui vai virar o quê? Them. É isso? Vai ser them. Não fica do mesmo jeito porque ele está no final depois do verbo. Então você usa isso aqui. Vamos para 3. Sean and Louis played a song. Então isso aqui é passado, ó. Simple past, é D no verbo. Então vamos colocar o verbo to be no passado, certo? Então a gente vai colocar assim, a song. A song é só uma canção, né? Então a gente vai colocar o was, não é o were. Aí o play, todo verbo que tem ED, o particípio e o passado é igual, né? O particípio e o simple present e o simple past. Então é só acrescentar ED, só repetir. Então a song was played by. Aí coloca quem é que tocou isso aqui, Sean and Louis. Pronto. She sent an email. Mesma coisa, simple past. Aqui é a segunda coluna da tabela. Então vai ficar assim, ó. An email. Aí a gente vai colocar o verbo no passado, vai ser was de novo, porque é só um e-mail. O sent fica igual, porque a segunda e a terceira coluna dele, mesmo sendo irregular, é igual. Was sent by. Aí aqui o she, ó, she passa a ser her naquela tabelazinha. Pronto, pronome objeto no final. A 5. Morgan is repairing the plane. Morgan está consertando o avião. Então vamos lá, ó. The plane. Veja que aqui é só um avião, né? Então aqui foi usado o verbo to be mais verbo com ing. Então nós vamos colocar verbo to be no presente mais verbo to be com ing. Pronto, colocamos o verbo to be no mesmo tempo que está aqui. Agora nós vamos pegar o verbo que indica a ação, que é o repairing, e vamos colocar ele na terceira coluna da tabela, o ED. No caso, ele é regular, ele recebe o ED. Então, repaired by... Quem foi? Morgan. Pronto. A 6. A 6 diz bem assim: The Channel Tunnel connects France and England. Então, o túnel do canal conecta a França e a Inglaterra, que é conhecido também como English Channel, né? Vamos ver como é que a gente coloca aqui, ó. France and England é o sujeito. Connects tem S no final, simple present. Então a gente vai colocar o are no mesmo tempo.
E o connect vai para a terceira coluna da tabela. Connected, regular. By the... Aí repete o resto lá. Isso aqui, ó. The English Channel. Sétima. Workers are building a new shopping mall. Trabalhadores estão construindo um novo shopping. Então aqui nós vamos colocar, ó, a new shopping mall. Shopping mall. Aí aqui a gente vai colocar, ó, verbo to be mais verbo com ing. Então verbo to be singular agora, porque a new shopping mall só é um. O verbo to be com ing, mais esse verbo building na terceira coluna da tabela, que é built. Ok? Aqui você pode parar por aqui, certo? Não precisa colocar workers, mas se quiser citar, by workers, né? Isso aqui. A 8. The hunter hunted the fox. O caçador caçou a raposa. Interessante, né? Ficou bem parecido as duas ali. Então aqui vai ficar, ó, the fox. The fox, a raposa. Aí hunt tá com ed, simple past. Então agora a gente vai colocar o verbo to be no simple past, que é o was. Se fosse plural era o were. Então, was hunted já tá com ed, só repete. Terceira coluna agora, aqui é segunda, agora aqui é terceira. São iguais quando tem ed. Então, the fox was hunted by the hunter, pelo caçador. Certo? Vamos para 9. Hundreds of kids have watched the show. Milhares, aliás, centenas de crianças assistiram o show. Tem assistido o show, né? Que aqui é o present perfect. Então a gente vai colocar aqui the show. Agora o verbo to be tem que ficar nesse mesmo tempo verbal aqui. Ele é formado pelo have ou has, mais o verbo na terceira coluna da tabela. Então, para the show, a gente vai usar has, porque é singular. Aqui foi usado have porque kids é plural, né? Então, has, o verbo to be na terceira coluna é been. Agora, a gente vai pegar esse watched e repeti-lo aqui, porque ele tem que ficar, ele indica a ação na terceira coluna. Watched by hundreds of kids. Então, repete o resto aí. Repete isso aqui, certo? E na 10 e última, diz bem assim. E.L. James wrote 50 Shades of Grey. E.L. James escreveu os 50 tons de cinza. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 50 Shades of Grey. Wrote está no passado. Então, a gente vai colocar was written, né, ó. Vai para a terceira coluna. Written by quem? E.L. James. Ok? Então, basicamente é isso. Era a atividade que vocês tinham que fazer semana passada. Eu vou parar o vídeo por aqui para a gente ir para o próximo vídeo com mais exercícios.